temos uma palavra importante do Senhor para nós hoje. Irmãos, que série impactante para mim foi essa, desse mês, sobre o fruto do Espírito. Como eu fui abençoado de poder ler, de poder ouvir também, eu tive aí uns 10 dias de férias, mas eu ouvi pela internet a pregação do pastor Pedro. Olha, recebi muita coisa boa aí da parte de Deus, através do Rudá, do pastor Pedro, do que a gente pôde ler. E eu queria hoje te convidar a gente pensar então sobre as últimas três partes do fruto ali que restaram para a gente compartilhar. Mas antes disso, irmãos, eu queria que a gente fizesse aqui uma introdução falando sobre algumas coisas bem importantes, inclusive do livro de Gálatas. Primeira verdade que eu queria que tu guardasse no teu coração, que é o propósito de tudo isso, de toda essa série. Jesus, Ele tem planos para cada um de nós. Jesus tem planos, tem sonhos para cada um de nós. Ouve o que eu vou te dizer agora. Jesus tem grandes expectativas sobre a tua vida. Jesus está esperando grandes coisas, fazer grandes coisas, viver grandes coisas contigo e através de ti. Jesus vê que tem grande potencial na tua vida. Jesus Ele te chamou aqui para te dizer isso, mas não só para isso. Ele te chamou aqui para te aprimorar um pouco mais, para te capacitar um pouco mais, para usar a tua vida. E é por isso que Ele te chamou para falar sobre o fruto do Espírito Santo, do poder dEle, o resultado da operação do poder dEle, que habita na vida de cada um que tomou uma decisão por andar com Cristo. Então, se você está aqui hoje e você ainda não experimentou o batismo do Espírito Santo, ser habitado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, quem sabe hoje é o teu dia. Mas se você já tomou uma decisão de ser um seguidor de Cristo, de amar, obedecer a Cristo, você já foi batizado com o Espírito, Jesus está te chamando para você deixar Ele te aprimorar um pouco mais e deixar que Ele te use. Ele tem grandes expectativas sobre amanhã na tua vida, Ele tem grandes expectativas sobre essa semana da tua vida. Jesus tem grandes expectativas do próximo mês, do próximo ano. Ele tem esperado grandes coisas, viver grandes coisas em ti e através da tua vida, e é por isso que Ele te chamou aqui, e Ele quer então te trazer direções. Ele nos aprimora pelo contato com Ele, Ele nos aprimora pelo relacionamento com Ele, e também através disso que nós estamos vivendo, do relacionamento uns com os outros, através da palavra dEle, que pode ser compartilhada entre nós. Então é um tempo de aprimoramento, para nós vivermos tudo o que Jesus tem sonhado para nós, e quanto mais a gente abrir a nossa vida para isso, melhor nós vamos viver, e mais do sobrenatural nós vamos experimentar. Então esse é o convite para ti. Foi bem importante para mim, nessas férias, ler o Salmo 24, que está bem pertinho do Salmo 23, que todo mundo conhece, né? Do Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o 24 diz algo que marcou minha vida, irmãos. Diz que as bênçãos do Senhor estão sobre a vida daqueles que buscam a sua face, que buscam a sua face, que buscam conhecer, buscam ter experiências com Ele, buscam se tornarem mais íntimos, entenderem como é que é o rosto de Deus, como é que é a face de Deus. E eu queria te encorajar a você continuar buscando isso, individualmente, mas também coletivamente. E esse é o nosso interesse aqui hoje, irmãos, que nós possamos conhecer um pouco mais de Jesus e viver essas expectativas que Ele tem para nós, e nos firmarmos nas verdades que Ele tem para dizer para nós aqui hoje. Isso faz toda a diferença no nosso dia e no plano que Ele tem para as nossas vidas. Então nós falamos, irmãos, sobre o fruto do Espírito, e esse conteúdo do fruto do Espírito está lá em Gálatas, no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, no capítulo 5. Mas antes, os capítulos anteriores tem um conteúdo bem importante, irmãos, que faz toda a diferença nós conhecermos. O conteúdo anterior vai falar sobre o seguinte: o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, ensina a salvação e a vida pela dependência de Jesus. Que alguém só vai para a vida eterna se depender de Jesus, não por sua bondade ou por suas boas ações, mas por graça, por se ligar com Jesus, vai de graça para a vida eterna. Mas a Bíblia também fala sobre você viver aqui na terra, também nessa dependência de Jesus.
A Bíblia garante que nossa natureza, nossa capacidade humana não resolve as coisas. A gente não consegue melhorar nossa qualidade de vida, a gente na verdade só vai piorando as coisas se nós não tivermos a ajuda de Jesus. Agora, irmãos, esse livro foi escrito praticamente com um propósito: nos ajudar a entender isso, ajudar pessoas que estavam sendo alvo dessa mensagem na época, os Gálatas, os crentes da Galácia, mas também para nós. O que esse texto, essa carta diz? Por exemplo, eu queria que se você pudesse abrir então agora, e nós lêssemos alguns versículos desse livro, dessa carta. No capítulo 2, eu queria ler contigo o versículo 21. Eu te encorajo a você ler todo, ele é bem curto, essa carta tem 6 capítulos só, é bem curto, você lê todo, mas hoje eu vou trazer só alguns versículos para nos ajudar. Capítulo 2, versículo 21 diz o seguinte: o apóstolo disse: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, ou pelos mandamentos, Cristo morreu inutilmente. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu não desprezo a graça, a misericórdia de Deus. Ué, mas por que alguém estaria desprezando isso? Porque ele disse: se eu sou justificado, se eu me torno justo pela lei, seguindo os mandamentos, então eu pego os mandamentos de Deus, eu sigo os mandamentos de Deus e me torno justo, e me torno bom, então Jesus morreu para nada. É isso que Paulo está dizendo. Nós estamos anulando a graça de Deus, desprezando a graça de Deus, inclusive a morte de Cristo por nós, porque nós nos achamos bons, que seguem os mandamentos e se tornam justos diante de Deus. Então ele está dizendo: não é assim que as coisas funcionam. Nós não conseguimos seguir os mandamentos, nós não conseguimos melhorar a nós mesmos. É por isso que Cristo morreu por nós, é por isso que a gente precisa de Jesus, é por isso que a gente depende da misericórdia, da graça de Deus, e a gente não pode desprezar ela. Então ele está enviando essa carta para aqueles crentes, para dizer exatamente isso: vocês estão perdendo, vocês estão indo para o lado errado, vocês estão perdendo a direção. No capítulo 3, se você ler comigo o versículo 2 e o 3, diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? E eles sabem a resposta: a gente não recebeu, a gente não foi batizado pelo Espírito Santo porque a gente fez coisas boas. A gente foi batizado pelo Espírito Santo porque a gente entendeu que éramos pecadores, nos arrependemos e cremos em Jesus, convidamos Ele para ser o nosso Pai, decidimos ser seguidores dele, e aí o Espírito Santo veio sobre nós, e a gente pôde ter então vida eterna, ser filho de Deus, ser habitado pelo Espírito Santo. Eles sabiam isso, mas Paulo usou isso só como uma primeira parte, porque era algo que eles sabiam, para dizer a segunda parte, que é a seguinte: será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então ele estava dizendo: vocês não dependem da graça de Jesus só para ir para o céu, só para ir para a vida eterna, só para receber o Espírito. Vocês dependem da graça de Jesus para tudo. A vida de vocês aqui na terra depende da graça de Jesus, e vocês estão esquecendo disso e tentando seguir os mandamentos pela própria capacidade humana, pelo próprio esforço pessoal. Isso não vai dar certo. Se você precisa ser mais verdadeiro, se você precisa ser mais honesto, mais puro, mais íntegro e etc., é Jesus que vai fazer. Você sozinho não vai dar conta, você não vai conseguir. Então, irmãos, esse é o assunto dessa carta toda de Gálatas. Dá a certeza para os crentes que só existe uma forma, não só de ir para a salvação, mas de viver, que é pela graça de Jesus. É pela graça de Jesus. Então a vida pelo esforço próprio, irmãos, é um falso evangelho. E ele diz isso com todas as letras no capítulo 1. Vocês estão seguindo um falso evangelho, ele disse para eles. E esse falso evangelho é o evangelho do esforço próprio. E infelizmente a gente vê muito por aí, irmãos, pregarem esse falso evangelho. De que você vai fazer boas ações, de que você vai seguir os mandamentos de Deus, e aí Deus vai te aceitar e você vai poder ir para o céu. É mentira. Você é aceito no céu por graça, não porque merece. E você não consegue viver aqui na terra, receber o favor de Deus porque você é merecedor. Você recebe graça porque é graça.
porque é misericórdia. Você vai até Jesus, você precisa ter os mandamentos em mente, mas saber que você precisa pedir para Jesus fazer eles acontecerem na tua vida. Os mandamentos são alvos, sim, mas eles não são alvos alcançados com a minha força. Eles são alvos alcançados na dependência de Jesus. Na dependência de Jesus. Leiam comigo ali, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Não é o evangelho. Depois ele diz que qualquer escritura que fosse recebida por qualquer pessoa ou anjo fosse considerada amaldiçoada, ou seja, está dizendo que é falso, né? Agora, irmãos, uma coisa importante no capítulo 3, abram comigo aí no capítulo 3, vamos ler o versículo 22, o que diz? Nós estávamos lendo lá o comecinho do 3, que ele estava dizendo, olha, vocês sabem que a salvação veio por graça, mas agora vocês estão querendo seguir o resto por esforço próprio. Mas no 22 ele diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Como assim a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado? Ele está esclarecendo o seguinte, irmãos, aquela coleção de mandamentos, que é a lei que foi entregue para Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, não são só 10, são centenas de mandamentos. Aquelas centenas de mandamentos, aquele padrão de Deus, foi lançado com um único objetivo: que as pessoas olhassem para aquele padrão e dissessem o seguinte: miserável homem que sou um pecador, preciso que alguém me salve, preciso da misericórdia de Deus. Ele está dizendo que esse era o grande objetivo daquela coleção da lei, da chamada lei, que foi dada, para que as pessoas olhassem e dissessem, preciso de um Salvador. E aí o que acontece no Antigo Testamento, depois de dada a lei? Os profetas começam a dizer, vai vir o Messias, vai vir o Salvador, vai vir o Salvador, vai vir o Salvador. Tanto que Jesus resume o Antigo Testamento como a lei e os profetas. Então é a lei para quê? Para as pessoas olharem e dizerem, precisamos de um Salvador. E os profetas, vai vir o Salvador, vai vir o Salvador, vai. E aí Jesus vem, eu vim salvar vocês. Eu não vim condenar, eu não vim para cobrar vocês, para fazer justiça. Eu vim para dar graça, misericórdia, salvação para qualquer um que quiser entender que depende de mim para isso. Entenderam? Amém? Esse é o assunto da carta toda, que nós dependemos de Jesus. Então, meus irmãos, eu queria que a gente fosse agora lá para o capítulo 5, que é então o local onde a gente está baseando nossas mensagens aqui. E no versículo 1, já foi lido algumas vezes aqui, diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então ele está dizendo, vocês foram chamados para serem livres, mas vocês vão começar a achar que precisam cumprir a lei, ficar entendendo que é por justiça que as coisas vêm, vocês vão começar a carregar uma carga que vai escravizar vocês. Vocês vão ficar tentando sozinhos, sem a ajuda de Jesus, não vai ter progresso nenhum e vai ser um problemão, vai ser um falso evangelho na vida de vocês, né? E aí no versículo 16, o texto diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne ou da natureza humana. Então é isso, irmãos, viver pelo Espírito, viver na dependência do poder de Deus que habita em nós, isso vai nos fazer vencer a vontade, a natureza pecadora que habita em nós, viver pelo Espírito. E aí, irmãos, não por acaso, Paulo faz listas então agora no capítulo 5 de alvos. É claro, eu falei, nós temos os alvos, nós sabemos o que deve ser feito, o que não deve ser feito, a Bíblia traz isso toda hora, mas qual foi a preparação para chegar nesse ponto? É dizer, está lá os alvos, mas vocês precisam de Jesus para alcançar os alvos. Se vocês não se conectarem com Jesus, esses alvos não vão ser realidade. Então por isso esse contexto é tão importante. Mas agora então a gente chega no capítulo 5, e ali a partir do 19, eu queria ler contigo, vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas,
imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí ele segue no versículo 25 dizendo o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E irmãos, esse texto está dizendo isso, está dizendo que aquelas coisas não combinam com quem está herdando o reino de Deus, mas essas outras coisas combinam com quem está herdando o reino de Deus. Mas a gente precisa entender uma coisa: só alcança os alvos vivendo pelo Espírito, não pelo braço, não pelo esforço, vivendo pelo Espírito, na dependência de Jesus. Então, irmãos, uma verdade grande, importante para nós, para essa noite, é que o cristão alcança o fruto do Espírito, essa lista que está aqui, e supera a natureza humana, a lista anterior, pela conexão e dependência de Jesus. Só desse jeito, meus irmãos, só desse jeito, se conectando com Jesus. E aqui cabe muito aquele texto que a gente tem usado muitas vezes, João 15,5, que é Jesus dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos, ou os galhos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então a gente precisa lembrar, nós somos galhos, que ligados na árvore, que é a nossa maior tarefa, dão os seus frutos. Então não adianta eu ficar olhando os frutos, tentando dar os frutos desligado da árvore. Eu sou só galho, eu preciso da árvore para que os frutos aconteçam. Então a ligação com Jesus, a conexão, a busca da face de Deus é que vai fazer tudo isso acontecer. Então, dito isso, agora eu quero que a gente vá então ver as 3 últimas partes do fruto do Espírito que nós ficamos de ver hoje, e que são fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou autodomínio, né? A fidelidade, irmãos, eu queria definir a fidelidade da seguinte forma: a fidelidade é coerência e zelo com princípios e valores, com uma coleção de princípios e valores. Eu sou coerente com esses princípios, eu sou zeloso, eu sou dedicado a esses princípios e esses valores. Isso significa que eu estou então sendo fiel. Isso é ser fiel. Mas, irmãos, a fidelidade, ela envolve não só as ações, mas envolve também os sentimentos. Eu estar fiel significa que eu estou coerente, meus sentimentos, minhas ações estão coerentes, estão voltados, estão dedicados àquele grupo de princípios e de valores. Agora, o oposto disso é uma pessoa que ela oscila entre a lista de princípios e valores que ela segue. Uma pessoa que ela não é firme nessa coerência e nessa dedicação. O apóstolo Paulo falou lá em Efésios 4 alguma coisa que se encaixa no contrário de fidelidade, que é no capítulo 4, versículo 14 e 15, o seguinte: o propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, ou por todo vento de ensino, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então ele está dizendo, o propósito é que nós não sejamos pessoas que ficam com qualquer vento, qualquer ensino novo, pendendo para cá e pendendo para lá, que fica oscilando, que não é firme, que não é constante. Então a fidelidade tem a ver com firmeza, com constância, mas não com inflexibilidade, não com ignorância, mas tem a ver com constância, com firmeza, não ser uma pessoa flexível demais, não ficar oscilando, mas ser firme com os princípios e valores que eu preciso seguir.
Sabe, irmãos, que uma coisa, o processo para a ordenação de um pastor batista, ele não é muito fácil, tá? Tem alguns irmãos que estão vivendo esse processo aqui. Ele passa por alguns testes, e alguns testes são testes orais, os pré-concílios e os concílios. E nesses concílios, eu já participei das bancas muitas vezes, um dos nossos propósitos é ver a firmeza que o sujeito tem sobre alguns conceitos, visões, valores teológicos que ele tem. Às vezes essa visão teológica que ele tem, pode ter uma segunda, que as duas estão corretas, as duas são possíveis de conviver, né? Mas, quando o sujeito apresenta a posição dele, olha, eu acho que é assim, muito bem, aí alguém diz assim, olha só, mas e aquele versículo não está dizendo tal coisa? Será que isso aí é assim mesmo? Eu acho que não é assim. Daí o sujeito assim, pois é, a gente tem que dar uma avaliada, né? Esse versículo aí, pois é, né? E tudo mais. E daí a gente começa, é de propósito isso, irmãos, para ver se o sujeito, ele fica balançando para qualquer vento de ensino, ou se ele entendeu aquilo mesmo e ele vai ser fiel, ter firmeza naqueles princípios, naqueles valores, né? Então, irmãos, é isso, fidelidade é você ser firme, constante em princípios e valores bem estabelecidos. Agora, irmãos, o dicionário Aurélio, eu não sei se Aurélio é um dicionário muito atual, né? Mas é um dicionário da minha época, né? E eu tenho ele até hoje lá em casa. E eu dei uma olhada sobre fidelidade e ele faz uma coisa interessante ali. Ele usa o exemplo de uma balança. Ele diz que fidelidade é o nome que se dá para uma balança que mede corretamente. Agora, irmãos, uma coisa importante sobre isso é o seguinte: pensa que eu tenho uma balança e todos os dias eu vou lá e me meço a minha massa lá naquela balança, e ela diz 80. Daí no outro dia eu vou lá, ela diz 80. E daí eu saio dizendo assim, eu tenho 80 quilos. Tá, mas como é que tu sabe? Eu me pesei naquela balança lá umas 300 vezes no ano, e ela sempre deu 80. E daqui a pouco a gente vai avaliar, e a balança está medindo errado. Ela mede 80, mas ela está medindo errado. Então, irmãos, o que significa? A fidelidade, ela é coerência, zelo com uma lista de princípios e valores, mas que precisa ser bem orientada. Porque se eu for fiel a algo que não é bem orientado, isso vai se tornar, na verdade, uma teimosia, não uma fidelidade. Vai se tornar uma prisão a uma mentira, a uma ignorância. Então eu preciso ser fiel, mas bem direcionado, para princípios e valores bem direcionados por Deus. Bem direcionados por Deus. Então, irmãos, a balança é isso. A balança, ela é fiel a princípios e valores bem estabelecidos, verdadeiros. Ela é fiel, mas tem balança que está desorientada. Eu usei um exemplo hoje de manhã que ajuda a entender bem isso. Não basta ser coerente, você precisa ser coerente com o alvo certo. Então imagina que você está lá num tiro ao alvo, num campeonato de tiro ao alvo, e você atira suas flechas em direção ao alvo, mas elas batem num poste que tem do lado. Aí atira a flecha, pega no poste, atira de novo, pega no poste, atira de novo, pega no poste, pegam bem próximas umas das outras, e aí você pode sair lá dizendo assim, tu viu, meus tiros são muito coerentes. Eu sempre, daquela forma que eu ajo, eu sou muito coerente, porque eu ajo sempre daquela forma. Muito bom, só que está errando o alvo. Está errando o alvo. Sempre faz a mesma coisa, tu é muito coerente, tu é muito convergente no que tu faz, mas tu está convergindo para o alvo errado, está convergindo para o poste. Então, irmãos, a fidelidade sem a direção certa, ela é uma teimosia. Na verdade, ela não é fidelidade, ela é uma teimosia, ela é uma perda de tempo. E aí, a gente conhece exemplos bíblicos, e Paulo falou sobre isso, Romanos 10, 2, ele disse, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. E é interessante que Gálatas
Paulo falou sobre um homem que tinha zelo por Deus, mas sem conhecimento. Ele falou no capítulo 1, versículo 23, o seguinte: apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Ele mesmo, Paulo, certa época, ele era alguém que queria agradar a Deus. Ele queria seguir a Deus, queria servir a Deus. E aí começaram a aparecer os tais cristãos, que seguiam a Jesus, que começaram a tal da igreja, e não sei o quê, e ele entendeu, esses caras são contra Deus, eu vou atrás deles. E ele era muito zeloso, era muito comprometido com uma lista de princípios que ele tinha, e ele foi lá perseguir a igreja, ele foi perseguir os cristãos. E aí daqui a pouco Jesus se apresenta para ele lá daquela forma sobrenatural, em Atos, dizendo, por que está me perseguindo? E aí ele pergunta, quem é tu? Ele diz, eu sou Deus, está destruindo o que eu estou fazendo, mas eu achei que eu estava te agradando, mas não está, tu está sendo fiel ao poste, não ao alvo. Estão entendendo, irmãos? Então Paulo mesmo viveu isso, viveu uma pseudo-fidelidade, uma falsa fidelidade, que na verdade estava mal direcionada, achando que estava fazendo a coisa para Deus e não estava. Então, eu e você, nós precisamos da orientação de Deus, da Bíblia e também da orientação pessoal de Jesus, para que nós possamos ter a fidelidade verdadeira, fidelidade orientada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Então, a fidelidade que vem do Espírito, irmãos, para resumir, é comprometimento em agradar a Jesus. É um comprometimento em agradar a Jesus, a entender e seguir o que Jesus está dizendo que agrada a Ele. E aí eu gosto do texto de Hebreus 11:6 que diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E fé, irmãos, é ouvir primeiro. Fé para agradar a Deus é você ouvir a Deus e você então coloca todo o teu zelo, toda a tua dedicação, a tua firmeza naquilo que você ouviu de Jesus. E aí, meus irmãos, é importante, quando você ouve de Jesus uma coisa, olha, vai para aquele lugar, vai servir naquele lugar, ou vai viver naquele lugar, pode vir quem for, irmãos, você não pode ouvir mais, você precisa continuar com a palavra que Jesus te deu, você precisa ser fiel ao que Jesus te dirigiu para fazer. Ah, mas se Jesus vier e te disser uma outra coisa, disser agora tu sai daqui e vai para lá, daí sim, mas enquanto você precisa permanecer fiel, firme, àquilo que você ouviu de Jesus. Então, irmão, é isso, fidelidade é você ficar firme, comprometido, zeloso com a orientação que Jesus te der, bíblica ou pessoal, bíblica ou pessoal. Muito bem, a outra parte do fruto que nós precisamos ver hoje é a mansidão. A mansidão é a coisa de ser manso, e a mansidão, no fim das contas, irmãos, é você colocar o poder sob controle, a capacidade que você tem sob controle, isso é ser manso. Lá em Números 12, versículo 3, fala sobre Moisés, que na época dele, Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra, era o homem mais manso que havia sobre a terra. E a ideia dessa mansidão aqui, irmãos, nesse texto, é exatamente a ideia que a gente tem sobre os animais. Quando tu diz, esse cachorro é manso, tá, mas esse cachorro ele não pode fazer nada? Não, ele pode, ele tem a capacidade de atacar, de morder, de fazer acontecer, mas ela está sob controle, por isso ele é manso. Então a mansidão é o poder, a capacidade sob controle, e essa é a proposta para nós, irmãos. Mas agora, como que o cachorro chega naquele ponto? E às vezes um cachorro absurdamente brabo, alguns adestradores são capazes de colocar ele sob controle. Como chega naquele ponto? Com o exercício. Não é uma coisa construída do nada, é um processo. Então a mansidão aqui precisa ser um processo, precisa ser uma coisa construída, um exercício diário, para que eu esteja cada vez mais sob controle, cada vez mais sob controle, cada vez mais sob controle. E de novo, é um trabalho espiritual, não é o Eduardo com técnica A, B, chá para acalmar e não sei o que, não. É o Espírito Santo de Deus fazendo na nossa vida, é o Espírito Santo. É o controle que vem com o tempo, mas vem
pelo poder de Deus. E esses encontros com Jesus são tão importantes para isso, irmãos, porque de novo vem aquela questão da identidade. Porque você se encontra com Jesus e você ouve de Jesus quem você é. Você é um servo de Deus, você foi chamado para ser a imagem de Cristo, você foi chamado para transmitir o amor de Cristo, o caráter de Cristo, e aí você começa nesses encontros a se encontrar com a identidade que Jesus tem para ti, você sai na rua como? Vou sair brigando com as pessoas? Não, eu fui lembrado hoje quem eu sou, eu começo a ser amansado também pela verdade de Deus. Esses encontros com Jesus vão nos deixando mansos também por causa disso. Provérbios, capítulo 20, versículo 13 e 4, diz o seguinte: é uma honra dar fim a contendas ou a brigas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Tá bom, agora olha o 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Tá, mas o que esses dois versículos têm um a ver com o outro? Primeiro fala sobre briga, o cara que evita briga, e depois fala do cara que não trabalha na lavoura e quer colher alguma coisa e não acha nada. Então ele está falando do quê? Ele está falando que para eu conseguir vencer as brigas, para eu conseguir ser uma pessoa mansa, eu preciso trabalhar, semear, preparar o processo para que eu possa colher. Eu preciso preparar o processo espiritualmente de eu me tornar uma pessoa mais controlada, porque daí quando eu precisar, diz ali, ó, que na época que eu precisar colher, daí eu vou achar alguma coisa. Mas se eu não fizer o trabalho antes, não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu preciso fazer o trabalho que é a conexão com Jesus, que é a dependência de Jesus, com esse alvo em mente. Jesus, eu preciso ser mais manso, me ajuda. Ontem eu falei errado, me perdoa, me ajuda, muda meu pensamento, muda minha atitude, conexão com Jesus para mudar. E a mansidão tem algumas coisas embutidas nela. Uma delas é isso, a submissão a Deus. Eu me submeter a Deus, eu aceitar a vontade de Deus, eu me depender de Deus. A outra é você ser uma pessoa ensinável. A característica do manso é que ele é ensinável. Irmãos, nós vivemos uma época bem difícil. Nós estamos numa cultura que todo mundo é influenciador, todo mundo é influencer, todo mundo fala, ensina, diz, sabe de tudo. Ninguém mais quer aprender nada, ninguém quer ouvir mais nada. Nós precisamos desenvolver a mansidão e sermos ensináveis, não só com Deus, mas com as pessoas também. E a mansidão também envolve ter consideração com as pessoas, ser gentil, ser humilde. A gente sabe, o manso, ele é acolhedor, ele é gentil, humilde, né? Bom, meus irmãos, diante disso, eu queria ler também o versículo 1 do capítulo 6, nós estamos ali no finalzinho do 5, né? Mas no 6, versículo 1, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ele disse, quando você for ajudar alguém que está errando, que está em pecado, você vai ajudar ele com mansidão. Irmãos, não tem como servir no reino de Deus sem que a mansidão esteja nos acompanhando. Porque nós precisamos perdoar as pessoas, nós precisamos ser tolerantes com as pessoas, nós precisamos ser tolerantes com nós mesmos. Então a mansidão é muito importante no trabalho do reino de Deus, no trabalho do reino de Deus. Jesus disse que ele tinha isso acompanhando a vida dele, que ele era manso. Nós precisamos que isso acompanhe a nossa vida também. Então a mansidão, irmãos, é muito importante para conviver com pessoas e para servir no reino de Deus também. O texto ali de Gálatas 6 segue dizendo o seguinte, versículo 2: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então a mansidão que acompanha a humildade de ajudar uns aos outros. Muito bem, irmãos. E por fim, terceira parte do fruto que nós precisamos ver hoje é o autodomínio, ou o domínio próprio, domínio de si mesmo. A palavra já diz isso, né? É a capacidade de você refrear paixões e desejos. Você trancar a natureza da carne. Você dizer não para a natureza da carne. E essa coisa do autodomínio tem mais a ver com a reação do momento
do que a mansidão, que é uma coisa que é criada, que é uma marca de caráter, que é um processo, né? O domínio próprio é mais uma coisa momentânea, né? Irmãos, eu quero garantir uma coisa para vocês. Vocês, inevitável, vão se cruzar com pessoas que saíram de casa para criar problema. Disseram assim, hoje eu vou arrumar problema. Vou sair com o carro, quero ver quem é que se atravessa na minha frente, vou partir para cima, As pessoas saem para criar problema, irmão. Você vai se cruzar com uma pessoa dessa. Você vai se cruzar. E aí, meu irmão, o que você vai precisar? Você vai precisar de autodomínio. E, meu irmão, essa semana eu vivi isso. E o sujeito me deu, assim, me colocou numa situação, assim, muito tempo eu não vivia. E eu não tive uma reação ruim, né? Mas dentro, eu não gostei da reação que eu tive dentro de mim. Fiquei com uma vontade de empacotar o cara, assim. E aí depois eu saí dizendo, isso não é bom. Porque se essa coisa interna cresceu desse jeito, eu fiquei mais perto de ter uma reação ruim. Então eu preciso trabalhar essa parte interior. Então, irmãos, o autodomínio, ou domínio próprio, tem a ver com o interior também, e é um fruto daquele exercício que vai fazendo você ser uma pessoa mansa. Está ligado com aquele exercício, com aquele trabalho diário de você ir se entendendo e colocando aos pés de Jesus aquelas questões que precisam mudar para que você se torne uma pessoa cada vez mais mansa. Então a gente precisa se fazer essas autoavaliações e colocar aos pés de Jesus pedindo ajuda. E se perguntar, mas por que eu fiquei tão irritado? Tem a ver com uma competitividade, tem a ver com uma soberba, tem a ver... Jesus muda isso em mim, me ajuda a ser uma pessoa mais autocontrolada, né? Versículo 32 de Provérbios 16 diz o seguinte: melhor é o homem, é bem conhecido esse versículo, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, a mulher também, mas mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E aí, meus irmãos, começa a entrar aqueles princípios e valores dos quais você precisa ser fiel. A sociedade diz que melhor é o guerreiro, é o que quebra, é o que fala de volta, é o que reage, é o que não deixa barato, mas a Bíblia diz que é melhor, é mais forte, é mais aplaudido por Deus aquele que controla o seu espírito do que aquele que vence uma guerra. Então eu quero ser esse que controla o seu espírito. Sabe, irmãos, quando eu estava lendo sobre autodomínio, que se domina, eu me lembrei de um versículo lá de 1 Coríntios 9, e deu a coincidência de aquele versículo ter a palavra para domínio, que é a mesma palavra de Gálatas 5, no original grego. E o texto é o seguinte: todo atleta em tudo se domina, ou domina a si mesmo, é aqui a palavra. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E, meus irmãos, vocês já assistiram, já viram quão determinados são os corredores naquelas competições de corrida? Vocês já viram vídeos de corredores chegando, mancando, uns arrastando, engatinhando, outros rolando, não importa, os caras querem chegar naquela meta. Os caras são fiéis àquele alvo. E meu irmão, ele está dizendo, e eles fazem tudo isso, eles se dominam, eles superam a mente, eles superam a vontade própria, eles superam as paixões, eles superam muita coisa para atingir aquela meta que é carnal. Agora eu estou dizendo para vocês, vocês estão atrás de uma coroa espiritual. Quão mais determinados vocês têm que ser para controlarem a si mesmos, para serem mansos, para estarem vivendo esses princípios de Deus. Estão entendendo, irmãos?
Então, ele diz, você precisa ser um atleta que se domina. Como? Você diz não para as vontades do teu corpo. Você diz não para as vontades da tua natureza humana. Você diz, não, eu vou chegar na meta. Não importa, está falhando as pernas. Não importa, eu vou para o alvo espiritual que Jesus me deu. Eu vou perseguir esse alvo. Então, o atleta, ele tem isso. Ele supera as dificuldades. E é isso que Jesus está nos propondo, irmãos. Que nós sejamos autodominados nesse sentido. Então, o cristão que se domina, ele tem uma mente voltada para Cristo, e a fidelidade dele, ele coloca em ação para isso, para chegar ao alvo de Cristo. Então, o cristão que se domina, ele supera a si mesmo, ele vence desejos, buscando a aprovação de Jesus. E aí, meus irmãos, está uma coisa muito importante. Paulo falou com aqueles Gálatas várias vezes, que eles estavam tentando agradar homens. E ele disse sobre si mesmo, eu não estou tentando agradar homens, senão eles seriam meus senhores, mas o meu Senhor é Cristo. Então eu estou focado em receber os aplausos de Cristo e não de outras pessoas. Isso faz toda a diferença, irmãos, de nós nos dominarmos para chegar no alvo certo. Nós estamos olhando para Cristo, não para o que dizem, o que devia ser e etc., mas olhando para os princípios e valores de Cristo. Essa é a verdadeira fidelidade, né? E por fim, irmãos, quero dizer que um homem ou uma mulher que cresce em manifestações de fidelidade, de mansidão e de autocontrole, isso é um influenciador, isso é uma influenciadora. E você e eu, nós precisamos nos deixar encher pelo Espírito Santo e transbordar em fidelidade, em mansidão e em autocontrole. Isso é legado, meus irmãos. Isso é ser um influenciador. Isso é ser um influenciador. É as pessoas verem você em situações difíceis e você dominar o seu espírito. Isso vai ser um legado muito maior do que você vencer uma guerra. Estão entendendo o que a Bíblia está dizendo? Então você precisa ser um influenciador nos princípios certos, no alvo certo que vem do trono de Deus. E eu falei, irmãos, com vocês usando 3 figuras para que vocês lembrem, para que nós lembremos dessa noite, da fidelidade, do domínio, da mansidão e do domínio próprio. Quando eu falei de fidelidade, eu usei a balança, que é chamada balança fiel, é aquela que está sempre conectada com o alvo, com a verdade, com a medida exata, e ela permanece firme naquilo. Essa é a balança fiel. Depois nós falamos sobre mansidão, que mansidão tem a ver com o controle, de fato com a coisa do animal, que tem o seu poder sob controle. Essa é a mansidão. E nós falamos sobre o autodomínio, colocando o atleta na conversa, como Paulo falou, que o atleta ele domina a si mesmo, mas domina o quê? As suas paixões, as suas vontades de parar, as suas vontades de desistir, de se render ao que o corpo ou que a natureza humana está dizendo. Ele supera tudo isso, porque ele tem um alvo na mente. E não é humano, é espiritual, agradar o seu Senhor, receber os aplausos de Cristo por ter feito aquilo que me levou mais perto dele. Então, esses 3, para que nós possamos guardar com a gente. E o último texto que eu quero ler está em Filipenses 2, que fala sobre Jesus e nos ajuda a sermos encorajados pelo exemplo dele. Lá em Filipenses 2, 4 em diante, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus está nos convidando, irmãos, para nós experimentarmos a recompensa que vem do céu. Mas para isso nós precisamos obediência, que requer de nós sacrifício, requer de nós nos humilharmos, como Ele fez, como Ele deu exemplo. Então eu queria te encorajar a você, deixa Jesus falar contigo e
dá uma resposta para Ele. Eu tenho certeza que Ele falou com cada um de nós alguma coisa. E eu queria que nós tivéssemos um tempo agora de responder ao Senhor algo sobre o que Ele nos falou hoje. Então eu queria te convidar a ficar em pé e nós darmos uma resposta ao Senhor. Talvez a tua resposta hoje seja a seguinte: Jesus, eu hoje entendi que o Evangelho é um relacionamento contigo. Eu já tinha ouvido falar sobre Bíblia, eu já tinha ouvido falar sobre ti, sobre a tua igreja, mas hoje eu entendi que eu preciso de uma decisão, de um relacionamento contigo, e que essa decisão de ser um seguidor vai me trazer o Espírito Santo a habitar na minha vida e me levar a uma vida pelo sobrenatural. Talvez essa seja a tua resposta hoje, dizendo: Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti hoje, quero entregar minha vida para ser um seguidor Teu, quero ser batizado com o Teu Espírito, batizado nas águas, como Tu disse que eu deveria fazer. Então hoje é o dia que eu entrego a minha vida completamente para um relacionamento contigo, Jesus. Talvez seja essa a resposta que você quer dar hoje, resposta de conversão, de entrega da vida a Cristo. Então, se você quer dar essa resposta, eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Vou descer ali embaixo, outros irmãos também vão estar ali, nós vamos orar juntos contigo, e você vai ser batizado com o Espírito Santo, e nós vamos te ajudar a se preparar para ser batizado nas águas em breve. Então, se você quer dar essa resposta para Jesus, vou te convidar para você vir aqui na frente. Mas eu queria convidar então agora, você que já entregou a sua vida para Cristo, já tem o Espírito Santo habitando na tua vida, e Jesus falou alguma coisa específica contigo hoje. Eu sei que Jesus falou com todos nós precisamos todos melhorar na nossa fidelidade, melhorar na nossa mansidão, melhorar no nosso autodomínio. Mas se Jesus falou alguma coisa contigo específica hoje, e você está dando uma resposta para Ele, dizendo: sim, Jesus, eu entendi o que Tu está me dizendo, eu quero dar uma resposta, eu quero viver um novo nível de busca, uma nova realidade, eu preciso da Tua ajuda. Eu quero que você venha aqui na frente, e eu quero orar contigo. Nós queremos orar juntos, apresentando a nossa decisão para Jesus, sabendo que Ele nos transforma, Ele nos leva para novos níveis quando a gente se submete, quando a gente se coloca na presença dEle, dizendo: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua transformação. Então eu queria te convidar, você vir aqui na frente, se você está dando uma resposta específica para Jesus, para a gente orar juntos sobre fidelidade, sobre mansidão, sobre autodomínio. É tempo da gente pedir a graça do Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver uma nova realidade nessa área que Tu me falou hoje, Senhor, mas eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Pode vir, mais alguém? Infinita humildade, Tempo de nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. todos os irmãos que Ele está, eu diminua, Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de Jesus, somos gratos por falar conosco, Senhor. Obrigado por nos lembrar que não é no nosso braço, Pai, que não é pela nossa capacidade, Senhor. Somos falhos, Pai, somos limitados, falhamos muitas vezes, mas acima das nossas falhas está o Teu amor, Senhor. O Teu amor incondicional, Senhor, e o Teu poder que está à nossa disposição para nos transformar, Senhor. E eu oro para que Tu esteja com meus irmãos, Senhor, transformando, Senhor, as suas vidas, começando, Senhor, pela paz. Dá-lhes a paz, Senhor. Remove, Senhor, as vozes que não vêm de Ti, as vozes de acusação, as vozes, Senhor, que vêm de nossos inimigos espirituais, e dá-lhes, Senhor, condições de ouvirem a
tua verdade clara sobre o teu amor, Senhor, sobre a tua graça, sobre o teu poder, sobre o recomeço, sobre as expectativas que tu tens sobre as vidas deles, Pai. Eu sei que grandes coisas tu tens, grandes coisas estão por vir. Então oramos, Pai, em nome de Jesus, para que tu nos ajude, ó Deus, a superarmos pelo contato contigo, Senhor, aquilo que tem nos atrapalhado. Faz cada um desses meus irmãos, Senhor, homens fiéis, homens e mulheres fiéis, homens e mulheres mansos, trabalhados por Ti, Senhor, exercitados pela Tua graça, Senhor, homens e mulheres que dominam a si mesmos, que reagem como Tu reages, Senhor, e que deixam legados eternos na vida de outras pessoas, Pai. Dá-nos graça de sermos, Senhor, aqueles que superam as paixões, que superam os desejos e que vivem a Tua vontade. Faz-nos, Senhor, verdadeiros atletas que superam aquilo que nos atrapalha, para dominarmos, Senhor, o nosso espírito e o nosso coração. Eu abençoo cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Peço graça Tua, Pai, e que Tu esteja os enchendo e fazendo-os